Clarice Campos, mestrando em Design da UFCG e orientando da professora Júlia Teles. O título da minha pesquisa é Apreensão de Saberes por meio do Design, Percurso Cartográfico e a Representação Visual da História e Cultura da Comunidade Quilombola Grilo. A pesquisa consiste em um estudo de caso na comunidade quilombola Grilo, onde busca-se uma perspectiva do designer mediador de processos com o objetivo de dar voz aos moradores da comunidade que também participarão efetivamente do percurso e construção da pesquisa, como atores sociais. Utilizando-se do design sistêmico para a percepção do sistema e usando da perspectiva de design como mediador e da cartografia como percurso projetual, pretende-se criar representações visuais em conjunto com a comunidade tradicional da Paraíba, a comunidade quilombola Grilo. A comunidade quilombola Grilo se localiza no município Riachão de Bacamarte, na Paraíba. Possui 147 hectares de terras reconhecidas pelo INCRA e pela Fundação Cultural Palmares, habitada por cerca de 92 famílias. Esse dado foi informado pelos próprios moradores em visita realizada ainda no segundo semestre de 2020, onde os próprios moradores fizeram a contagem da população. Eles vivem principalmente a partir de agricultura de subsistência, onde ocorre a venda do excedente da produção dessa plantação e também da venda de artesanato, onde representa minimamente a fonte de renda, levando em consideração que é feito por poucas mulheres da comunidade e em pouca quantidade, não tendo uma frequência tão constante. O primeiro contato com a comunidade foi intermediado pelo pesquisador Alisson Santos, que também foi mestrando da UFCG, e esse contato se deu para a realização de um trabalho em uma disciplina do mestrado. A primeira visita se deu a partir do primeiro contato, onde o Elias, morador da comunidade, fez um convite para que visitássemos e conhecêssemos o local. A experiência local foi bastante gratificante. Fomos recebidos calorosamente pelos moradores, que demonstraram bastante interesse em realização de pesquisa no local. A motivação dessa pesquisa se deu por um relato que ocorreu durante a visita, feito pelos próprios moradores, onde relataram o medo da erradicação da história e saberes da comunidade. Então, a questão da pesquisa seria: o design pode dar voz e visibilidade aos saberes, costumes, história e cultura de comunidades tradicionais por meio de representações visuais construídas em percurso cartográfico? Sendo o objetivo a criação de representações visuais que apresentem a história, cultura e costumes da comunidade Grilo, construídas em conjunto com a comunidade por meio do percurso cartográfico. E objetivos específicos: realizar pesquisas bibliográficas, por meio de pesquisa etnográfica e survey, compreender o território, suas especificidades e o que compõe suas tradições históricas e culturais, fazer um levantamento sistêmico dos materiais e conhecimentos envolvidos no modo de vida e subsistência da comunidade quilombola Grilo por meio de um mapa etnográfico, construir imagens e escritas com a comunidade sobre o quilombo Grilo e construir a representação visual do percurso cartográfico, em seguida da consolidação dos resultados com a comunidade. A justificativa da pesquisa se dá primeiramente pelo medo de erradicação relatado pelos moradores, como já foi mencionado, e também pelas atuais formas que validam poder, ser e saber, ainda não contemplarem todas as formas sociais, formas de saber e, no geral, todas as pessoas. Autores como Aníbal Quijano, Walter Mignolo e Maldonado Torres desenvolveram respectivamente os termos colonialidade do poder, colonialidade do saber e colonialidade do ser, onde apresentam as classificações hierárquicas, epistemológicas e ontológicas que privilegiam certos povos e suas formas de representação e disseminação de saberes. Então, esse trabalho seria uma tentativa de ir contra esse paradigma da colonialidade e dar voz aos saberes e formas de representação que essa comunidade tem. Que, como afirma o autor Bernardino Costa, com base nessa perspectiva colonial, muitas tradições indígenas, africanas, muçulmanas, entre outras, sofreram um longo processo de deslegitimização no âmbito da modernidade colônia. Então, esse trabalho vem como uma tentativa de legitimar e dar mais visibilidade a esses saberes e essas formas de conhecimento. Viu-se no método cartográfico a possibilidade de melhor inserção e percepção das peculiaridades do campo e representação visual desse caminho percorrido, apresentando as ricas e singularidades características da comunidade Grilo. A caracterização da pesquisa seria como uma abordagem qualitativa, caráter exploratório, linha teórica socioconstrutivista e como estratégia o estudo de caso. Para melhor compreensão da pesquisa, eu trago o conceito de comunidades quilombolas, definido pela Resolução nº 8, de 20 de novembro de 2012,
onde eles apresentam que uma comunidade se caracteriza como quilombola por ter trajetória histórica própria, dotado de relações territoriais específicas com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica, grupos que lutam historicamente pelo direito à terra e ao território, que possuem os recursos ambientais necessários à sua manutenção, tradição cultural e de valorização de antepassados. Com base nessa resolução, a gente percebe que as comunidades quilombolas, em seu próprio conceito, estão carregadas de resistência, lutas, e o próprio conceito afirma a autonomia que essa comunidade tem em relação a produzir e ter controle de seus próprios sustentos, de conseguir se automanter. E é também sobre a valorização que eles têm em relação aos seus saberes e aos saberes de seus antepassados. Nessa pesquisa teremos como base o design anthropology, o design participativo, o design sistêmico e o design território, com suas perspectivas de design como mediador e facilitador de processos, dando ênfase à atividade colaborativa e prioridade às perspectivas e ações dos atores sociais, percebendo os cenários como complexo, percebendo suas características únicas e trabalhando na perspectiva do co-design. Para a atuação como mediador, visando a valorização histórico-cultural, nesta pesquisa utilizaremos a cartografia como percurso metodológico, que se constitui como a construção de um plano comum, em que as ideias, desejos e prerrogativas sobre determinado tema são construídas mutuamente. Essa ferramenta, por ser subjetiva e ter esse caráter de experimentação e construída com base nos discursos e vivências em campo, tendo a prioridade da imersão em campo, permite a inclusão efetiva dos atores sociais na pesquisa, assim como uma pesquisa moldada aos seus anseios e necessidades. É uma pesquisa que permite o mapeamento dos discursos e práticas como prioridade, trazendo a colaboração e coletividade para o percurso e podendo apresentar diversas camadas de dados e informações como resultado. A metodologia se inicia pela pesquisa bibliográfica sistematizada, seguida de etnografia e survey, já em campo, construção de imagens e escrita com a comunidade, análise dos discursos, informações e resultados obtidos em campo, construção da representação visual do percurso cartográfico e consolidação dos resultados com a comunidade. Os resultados esperados são diversas camadas de informações, diferentes formas de demonstração, representação genuína da comunidade, e que os atores sociais possam utilizá-lo como forma de disseminação da sua história e saberes. Trago aqui um exemplo de uma cartografia produzida no Núcleo de Inovação, Design e Antropologia da UFMA, qual participei durante a graduação, onde apresenta-se as diversas camadas de informação e diferentes formas de demonstração, assim como a representação genuína da comunidade, sendo construído com base nas falas dos próprios atores sociais. Resultado similar ao esperado nessa pesquisa, construído colaborativamente e que atenda aos anseios e necessidades da comunidade. Aqui deixo o meu e-mail, caso queira entrar em contato comigo ou tenha alguma dúvida. Obrigada.